apenas comecei a trabalhar neste novo emprego e já justifica manter algum tipo de diário online. A internet por aqui não é tão boa, mas de vez em quando estou no lugar certo, consigo sinal. Provavelmente parece ridículo que eu tenha tantos problemas, considerando que trabalho em uma estação de transmissão de rádio onde você imaginaria que é absolutamente necessário ter contato com o mundo exterior. Bem, nestas últimas 3 semanas que estou aqui, me sinto mais fora de contato do que nunca. Deixe-me ser franca com todos vocês. Às vezes é muito solitário e chato aqui em cima, e outras vezes é absolutamente maluco. Mas durante aqueles dias que é monótono e dolorosamente lento, acho que preciso de algum tipo de válvula de escape para falar e contar minhas histórias. É por isso que escolhi esta saída, para poder contar a todos como é aqui em cima. No momento, estou sentada perto da parede do banheiro, o único lugar onde consigo um pouquinho de Wi-Fi hoje. Minha bunda está fria, minhas costelas estão doendo, mas é melhor do que não ter nenhuma conexão com a internet. Aliás, meu nome é Evelyn. Um nome de senhora, eu sei, mas tenho apenas 24 anos e sou formada em jornalismo. Mas o melhor que pude fazer até agora foi me candidatar para um cargo de DJ numa rádio. 3 semanas atrás, comecei a trabalhar em uma estação de transmissão que fica a 15 metros acima do solo em uma colina entre uma antiga cidade rural e uma floresta longa e pouco habitada. É um lugar surreal, solitário e às vezes enlouquecedor de se estar. Se você mora por aqui, o que tenho quase certeza que nenhum de vocês mora, provavelmente sou a única estação que você pode ouvir. A cidade está aninhada entre montanhas cobertas de verde, mas o sinal chega longe o suficiente para os viajantes ouvirem às vezes. Se você passou por um trecho muito longo de uma estrada próximo ao bosque, talvez mijou perto das árvores depois de passar pela parada de descanso que está sem encanamento há uns 10 anos, talvez você tenha ouvido minha voz, ou ouvido algumas músicas da minha playlist. Não há nada mais por quilômetros, e de alguma forma, nossa cidade não capta o menor sinal de qualquer outro lugar. Tocamos um pouco de todos os gêneros musicais para manter todos na cidade felizes. Por nós, me refiro a mim mesma e aos donos do lugar que me colocaram aqui. Sou a única DJ na rádio trabalhando agora. Eu sei que alguns de vocês devem estar se perguntando como esse lugar funciona com apenas um DJ. E eu vou te contar. Eu moro aqui. Desde que consegui o emprego, também ganhei um quarto nos fundos da estação com colchão e geladeira e o básico que você esperaria de um apartamento de um cômodo. À meia-noite, a rádio toca uma playlist automática por 6 horas para que eu possa dormir. Embora eu acorde várias vezes durante a noite só para verificar como está a transmissão. Morar no local fazia parte do acordo que muitos outros provavelmente rejeitariam, mas funciona para mim. Perdi minha casa recentemente, mas isso é uma história para outro dia. O que estou tentando ilustrar é que tenho trabalhado sozinha, sem mais do que algumas conversas de 5 minutos esse tempo todo. E como sou a única DJ, obviamente não há muitas coisas envolvidas além de tocar músicas, compartilhar a previsão do tempo, avisar os moradores sobre emergências e falar um pouco sobre as notícias locais. As ligações acontecem com tanta frequência que, às vezes, esqueço facilmente que alguém está me ouvindo. Mas deixando isso de lado, eu disse que as coisas estão um pouco enlouquecedoras por aqui, não disse? Imagino que alguns pensariam. É um lugar bastante remoto, apenas uma loja de esquina e uma pequena lanchonete por 80 quilômetros. Bosque ao nosso redor. Seria de se esperar que tivesse alguns criadores de travessuras do sertão vagando por aí. Mas não é isso. Na semana passada, a mesma música tocou na rádio por mais de 1 hora. Não quero dizer que repetiu várias vezes e não consegui desligá-la como uma dificuldade técnica.
A música simplesmente nunca terminava. Eu até me lembro do nome da música. Era Unshaded Melody. E eu sabia, enquanto ouvia, que nunca tinha durado mais de 75 minutos. Não houve reclamações. E depois de quase 80 minutos, ouvindo a música repetir seu refrão continuamente, como se tivesse sido composta dessa maneira, finalmente consegui simplesmente mudar para a próxima da lista. Não antes de receber uma ligação, no entanto. Foi a primeira ligação que recebi nesta estação. Do outro lado da linha, ouvia-se a voz de um velho, frágil e rouca. Ele simplesmente resmungou: "Obrigado." Suas palavras eram agonizantemente lentas, dolorosa, seca. Quase parecia que ele estava com a boca cheia de poeira, e juro que senti o cheiro de mofo pelo telefone. Ele desligou antes que eu tivesse a chance de dizer qualquer coisa a ele. Mas estou quase feliz. Não tenho certeza se ele tinha energia para outra palavra. Outra vez, ainda nesta última quarta-feira, 5 pássaros se mataram na janela. Ou seja, eles bateram contra ele com tanta força que simplesmente caíram. Eu sei que esta torre não é invisível. É uma monstruosidade contra a visão das árvores, realmente. Mas naquele mesmo dia, com apenas alguns minutos de diferença, 5 pássaros diferentes bateram a cabeça no vidro da minha sala de transmissão, com força o suficiente para, bem, se matarem. Todos no mesmo ponto geral também. Estou surpresa que eles não deixaram uma rachadura. Eles, no entanto, deixaram um pouco de bagunça que me incomodou pelo resto do dia, até que finalmente desci pela escada de incêndio com um pano como uma espécie de lavadora de janelas antiga. Também temos regras interessantes. Há um quadro perto da minha mesa com uma lista de diretrizes que me disseram que devo seguir. Regra 1. Nunca deixe a transmissão silenciar por mais do que alguns minutos. Se a transmissão cair devido a algum erro técnico, aperte o sino. Observe que ainda não sei o que é o sino, além do fato de que há um botão na parede rotulado como tal. Continua sendo um mistério e tentador apertá-lo. Regra 2. Cuide do equipamento. Não deixe nada quebrar. Regra 3. Qualquer ligação suspeita deve ser registrada. Nunca grave sobre outra gravação. E regra 4. Quando o nevoeiro chegar, não saia da instalação. Não abra a porta. Toque a transmissão de emergência. Achei muito estranho que meu empregador tivesse uma regra tão estrita apenas para o nevoeiro. Afinal, essa é a principal razão pela qual eles insistiram em contratar alguém que pudesse ficar na estação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pelo menos até conseguirem um colega de trabalho para mim. Parecia fora do campo, tão específico e ainda não relacionado a nenhuma de minhas funções. Fiquei surpresa que a névoa fosse um problema suficiente para justificar um alarme de emergência, na verdade. Mas apenas alguns dias depois de começar meu trabalho, eu vi por mim mesma. Foi no meu segundo dia de trabalho. Fui testada para fazer a transmissão de emergência o mais rápido possível. Veja bem, toda a sala em que trabalho tem janelas ao redor para que eu possa ver a floresta lá fora. A princípio, pensei que fosse apenas para a luz natural. Mas agora, estou pensando que é mais um relógio. Um relógio para um alarme. Um alarme para o nevoeiro, qualquer tipo de alarme. Acho que estou posicionada tão alto nas árvores. Deve ser por um bom motivo. Eu estava trocando de música, me preparando para apresentar um velho clássico do Fleetwood Mac, quando meus olhos captaram uma nuvem branca no horizonte.
Deixei a música começar. Desliguei meu telefone e corri para a janela, esperando uma avalanche vindo por aqui. Parece absurdo, eu sei, mas é exatamente o que parecia à distância. Parecia uma avalanche, rolando branco e cinza, movendo-se como as ondas do mar enquanto se derramava sobre sua própria forma e se aproximava cada vez mais. O nevoeiro não anda, não é? Os movimentos da névoa eram executados com tanta perfeição que me lembravam passos. Ele ondulava como se seus movimentos estivessem sendo controlados por algo pesado. Quase esperei que fizesse um som, mas isso é um pensamento estúpido de se ter. Eu assisti por muito tempo, ligeiramente assustada com a espessura da neblina em direção à cidade. Fiz exatamente o que me foi ordenado e voltei para o meu posto, desligando a música imediatamente e pegando o microfone. Esta é uma transmissão de emergência para Penny Haven. Eu estava falando diretamente de um roteiro, usando minha voz mais severa e clara. Este é um aviso forte de neblina. Repito, este é um aviso forte de nevoeiro para Penny Haven. Retornem imediatamente para suas casas e aguardem novas instruções. Por favor, tranque todas as portas e janelas. Eu franzi minhas sobrancelhas com minhas próprias palavras. Aquilo era extremo para apenas neblina, pensei. Mas não ia invadir a casa de ninguém e provocar deslizamentos, ia? Atribuí tudo à paranoia. Talvez tenha sido uma preocupação desnecessária que éramos obrigados a tomar por algum motivo de legalidade, mas ainda assim me deu um arrepio na espinha. Desliguei o microfone, deixando a música desligada também. Por mais que eu adorasse um pouco de Stevie Nicks, estava muito mais interessada em observar a neblina prestando atenção em silêncio. Meus olhos estavam fixos para baixo. Esse banco insanamente espesso de nevoeiro quase chegou à estação e estava se enrolando na parte inferior da minha torre. Não chegou exatamente onde eu estava no ar. No entanto, fiapos de nuvens ainda flutuavam na frente da enorme janela que me mostrava toda a floresta. Eu podia ver o quão longe essa névoa ia. Deve ter ido muito mais longe porque era praticamente a única coisa que eu podia ver além do topo de alguns pinheiros mais altos. E aqueles pinheiros altos estavam se movendo. A princípio pensei que fosse uma ilusão provocada pelas ondas agitadas da névoa abaixo, mas estava errada sobre isso. As árvores que eu podia ver estavam tremendo, movendo-se de um lado para o outro brevemente, uma de cada vez. Foi quase violento, como se estivessem sendo empurradas. O pensamento mais ridículo surgiu na minha cabeça quando percebi o que parecia. Parecia que algo estava vindo em minha direção, batendo na floresta e agitando as árvores no caminho. Os movimentos eram serpentinos. Observei uma árvore tremer, depois outra árvore à direita, depois outra à esquerda daquela árvore, enquanto ela se aproximava. Eu assisti tudo isso com mais curiosidade do que qualquer outra coisa. A julgar pela velocidade, eu estava prestes a entrar em pânico a qualquer momento, quando de repente ouvi algo que me assustou ainda mais. Era um som desconhecido. Corri para a mesa e peguei o telefone rapidamente enquanto meus olhos continuavam olhando pela janela. Socorro! Evelyn! Era meu chefe do outro lado. Ele parecia furioso. Eu quase podia ouvir a saliva saindo de sua boca a cada palavra. Ligue a transmissão de volta! Agora! Senhor, há uma emergência de neblina. Eu pensei que... Eu sei! Agora ligue a transmissão de volta! Agora! Ele desligou o telefone antes que eu tivesse a chance de fazer perguntas. Mas ainda bem que não tive tempo. Olhei para cima, olhos fixos na janela para ver que a névoa estava ficando cada vez mais alta. As copas das árvores haviam desaparecido completamente e a janela estava completamente coberta. Eu juro que naquele momento
Vi algo na massa cinza escura, pulsando lentamente do outro lado do vidro. Uma forma. Era uma forma escura em um movimento que era muito escondido na névoa para dar qualquer aparência de detalhe. Não esperei para ver o que aconteceria a seguir. Eu segui as ordens do meu chefe, bati minha bunda de volta na cadeira, enfiei meu fone de ouvido de volta nas orelhas e aumentei a música novamente. Em instantes, o sinal estava transmitindo mais uma vez, e um pouco dos Eagles estava tocando nos altos-falantes e em todas as rádios da cidade também. Dei um suspiro de alívio. Por que eu estava tão aliviada? Pelo que eu saiba, nada estava em jogo só porque eu havia esquecido de aumentar o volume da música, exceto talvez meu trabalho. Ainda havia uma sensação de desconforto, no entanto. Quando voltei meus olhos para a janela, a névoa ainda estava lá, mas estava se arrastando cada vez mais para dentro da floresta. Em instantes, ela havia afundado na parte inferior da janela e fora de vista. Os pinheiros voltaram à vista, e então, diante dos meus olhos, observei o horizonte aparecer enquanto o banco de névoa se dissipava lentamente e avançava. Estranhamente, tive a mesma sensação de que estava olhando para algo sólido e orgânico novamente. Bem, a névoa parou depois disso. Não precisei fazer outra transmissão de emergência e já se passaram 2 semanas desde então. Agora, as coisas são apenas um novo nível de normal e estranho. Recebo uma ligação estranha de vez em quando. Geralmente alguém da cidade que não reconheço dizendo alguma mensagem sem sentido que não consigo entender. Ou de vez em quando, uma música de minha escolha começa a tocar ao contrário. 1 ou 2 vezes, juro que ouvi alguém conversando na sala, mesmo com os fones de ouvido. Mas é um ruído abafado. Ontem, vi um pássaro empoleirado na beirada da janela olhando para mim. E juro que ele tinha olhos humanos. Mas a menos que haja algum esquisito por aí cruzando o DNA de pássaro com genética humana, provavelmente sou apenas eu sendo excessivamente paranoica. Acho que é isso que acontece quando você está sozinha por muito tempo. Eu tenho muito mais para falar. E tenho certeza que nos próximos dias e semanas terei mais histórias e coisas para escrever que podem ser interessantes. Mas honestamente, agora minha bunda está começando a doer terrivelmente por estar sentada nesse chão frio ao lado do banheiro. O bloco de música de 20 minutos está quase acabando e vou ter que dar uma olhada no noticiário local. Talvez, se você estiver dirigindo procurando um lugar para parar, você pode me ouvir. E se você for, não se preocupe com a parada de descanso. O encanamento deles ainda está quebrado. E o café deles tem gosto de gasolina. Provavelmente é gasolina. Aqui é a Evelyn, do 104.6 FM. Tenha uma ótima noite e tenham cuidado lá fora.